Muito bem, eu queria aqui te convidar nesta noite já para a gente, né, ler aqui a palavra de Deus. Eu gostaria que você, ao ler, deixasse a sua Bíblia aberta aí, né, lá em Êxodo, capítulo de número 6. A partir 6, do 1 até o 8. Amém? Queria que você acompanhasse aí comigo essa leitura, deixasse aí a sua Bíblia aberta. Uma palavra de Deus para a nossa vida. Creio que Deus tem algo mais, já tem falado, mas Ele ainda vai continuar falando. Os irmãos acharam, amém? Então não acharam, não disseram amém? Amém, irmãos? Agora sim. Vamos lá. Diz assim: então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir, sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. E falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu concerto com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, da qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu concerto. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com um braço estendido e com grandes juízos. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios, e eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei a minha mão, que a daria a Abraão, e a Isaque, e a Jacó, e vô-la darei por herança, eu, o Senhor. Amém? Feche seus olhos. Pai, fala conosco, através da Tua palavra, Senhor. Ela já é poderosa por si mesma, para falar aos nossos corações, mas eu te peço, Senhor, meu Deus, que ela encontre no coração da Tua igreja, nesta noite, Senhor, guarida, ela encontre um lugar no coração do Teu povo. Eu oro, Senhor, meu Deus, te pedindo a Tua bênção, no nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, irmão, deixa eu te situar aqui nesse texto, que é muito importante, né? Esse texto, ele está compreendido, né, numa história com H maiúsculo, não é história com E, mas é uma história bíblica muito conhecida, né? E nós vemos essa história se desenrolar e chegou até esse ponto que nós estamos vendo, que eu costumo dizer que é o ponto de encruzilhada, é o ponto, né, definitivo de uma tomada de decisão pelo Senhor. Mas essa história, ela começa muitos e muitos séculos atrás, né, com um povo, pequeno povo, 70 almas desceram ao Egito por causa de uma fome, ali foram preservadas. Os irmãos conhecem, né, a história de José, e aquelas 70 almas passaram ali para o Egito, habitaram naquela terra, né, por mais de 400 anos, mas a palavra de Deus vai dizer que José faleceu, trocou-se o faraó, e se levantou um faraó que não conhecia José, não conhecia, né, aquilo que José tinha feito, e a palavra de Deus começa a dizer então que o povo de Deus começou a ser oprimido, a ser escravizado, né, a ser posto a ferros. E aqui nesse texto que nós acabamos de ler, vai nos falar de uma promessa de Deus de libertação, mas essa promessa começou há alguns anos atrás, quando
Deus levantou um menino, né, salvou ele das águas do rio Nilo, né, fez ele ali crescer no palácio de Faraó, os irmãos conhecem, né, e depois daquilo ali, ele foi para o deserto, e ali foi pastorear ovelhas, e num determinado ponto, ele sobe a um monte ali, Deus fala com ele através de uma sarça, e a palavra de Deus diz que a sarça não se consumia, e nós entendemos pela palavra de Deus que ali era o Senhor, dando uma missão poderosa, uma missão extraordinária, uma missão única para aquele homem, para aquele senhor, que já era um senhor de 40, né, de quase 80 anos, né? Então ele dá aquela missão para ele de ser o porta-voz de Deus para a libertação daquele povo. E o texto que nós acabamos de ler, um texto antes, vocês vão ver que Moisés, no capítulo 5, né, debaixo da ordem de Deus, chega a Faraó, para dizer para Faraó, para que Faraó deixe o povo de Israel ir. Mas, ao contrário daquilo que, né, o Moisés tinha falado com ele, né, e eu até vejo assim a questão de Moisés, o coração dele talvez pensou assim, quando eu for falar com Faraó, ele vai compreender e vai deixar o povo ir, mas ao contrário do que aconteceu, a palavra de Deus vai dizer que Faraó se enfureceu, se embraveceu, né, ficou com ódio daquilo ali, e colocou cargas maiores sobre os hebreus, de tal forma que os hebreus começaram então a reclamar, a chegar diante de Moisés e falou: o que você fez agora? Né? Os olhos dos egípcios, os olhos de Faraó estão sobre nós para nos afligir mais ainda. Então a palavra de Deus diz que Moisés se chega ao Senhor, e o Senhor dá uma palavra a Moisés, e este capítulo 6 aqui que nós acabamos de ver, que nós acabamos de ler, é um capítulo especial, né? Onde Deus então, Ele promete trazer uma libertação para aquele povo que estava preso. Aí você talvez se pergunta: pastor, quais foram os motivos pelo qual Deus libertou aquele povo? E quando você lê o texto, você vai ver pelo menos 2 motivos aqui imbuídos nesse texto. A primeiro dele, você vai ver ali que Deus fala assim, ó: eu apareci a Abraão, a Isaac, a Jacó, mas eu não fui conhecido totalmente por eles. Mas eu quero te dizer uma coisa: eu fiz uma promessa a Abraão, eu fiz uma promessa a Jacó, eu fiz uma promessa a Isaac, eu fiz uma promessa para aqueles patriarcas que eu daria a terra das suas peregrinações. E eu quero já, desde já, irmão, profetizar uma coisa na sua vida: quem prometeu aqui não foi um político, quem prometeu aqui foi Deus. E se você está debaixo de uma promessa de Deus, creia, meu irmão, que a promessa vai se cumprir. Aleluia, a promessa se cumpre. Deus não é homem para que minta. Quem prometeu aqui, meu irmão, não foi o prefeito de Castelo, não foi o Casagrande, muito menos foi o Lula, meu irmão, não foi nenhum político, foi o Deus Todo-Poderoso, que quando promete, meu irmão, Ele cumpre a sua promessa. E Ele tinha prometido, e Ele se lembrou: eu fiz uma promessa a Abraão, a Isaac, a Jacó, e eu vou cumprir agora eu vou cumprir. Pastor, e qual foi o outro motivo pelo qual Deus libertou o povo de Israel? Você vai ver aqui na palavra de Deus, que Deus fala que o clamor, né, que as orações, que o gemido daquele povo, do seu povo, chegaram aos ouvidos de Deus, né? E Deus se inclinou. Aleluia. Deus não está surdo para o seu gemido, meu irmão. Meu irmão, Deus não está surdo para o seu clamor. Deus está ouvindo. Pastor, mas tem muito tempo que eu estou clamando. Será que Deus não está me ouvindo? Ele está ouvindo sim, meu irmão. E na hora certa Ele vai te dar vitória. Ele vai abrir a porta que você precisa, porque o nosso Deus é um Deus que responde, é um Deus que ouve o clamor dos seus filhos. Aleluia. Aquele povo clamava, porque era escravo no Egito. E quando nós falamos de escravidão, né, nós não temos uma dimensão completa do que isso significa. Isso é uma realidade, porque nenhum de vocês aqui, nem eu, nem vocês, irmão, nascemos escravos. Não escravo nessa situação da palavra. Eu me lembro que alguns anos atrás,
eu tive a oportunidade de visitar, né, lá no litoral de São Paulo, numa cidade litorânea ali, né, uma fazenda, né, que era engenho de açúcar, né, e ela foi tombada e a gente fazia aquela visita. E o guia levou a gente, mostrou a gente ali onde que se moía a cana e fazia o açúcar, né? Mostrou para a gente a Casa Grande, né? Aquele lugar onde o Senhor ali despachava, fazia os seus negócios, né? Mostrou para a gente ali a varanda, da onde ele olhava, ali na frente aquele pátio onde ficavam, né, os escravos ali, né? Mostrou para a gente a senzala, né? O lugar onde os escravos dormiam, onde os escravos, né, se recolhiam, aquele lugar, aquelas telhas que eram feitas de barro, né, aquelas coisas todas. Mostrou para a gente ali o tronco aonde aqueles escravos eram castigados, né, onde aqueles escravos eram punidos por alguns deslizes que eles tinham feito. Mostrou para a gente, mas eu achei interessante, uma casinha lá no meio do terreiro. Eu perguntei, o que é aquela casinha? Ele falou, aquela casinha ali é para aqueles filhos mestiços do Senhor, né, que não eram legítimos, né, porque as mulheres ali não tinham, meu irmão, liberdade. Então os senhores, né, tinham filhos com ela, então eles tinham a oportunidade de aprender ali a ler e escrever. Alguns, não eram todos não, né? E eu achei aquilo muito interessante, meu irmão, como era, eu fiquei imaginando como era sofrimento, como era a dor daquele povo, né? A gente só tem isso na nossa imaginação, ou quando a gente vê nas telas, né, um filme, um documentário, né? Mas na verdade a escravidão é algo terrível, é algo, meu irmão, que é para ser rechaçada. E este povo que nós estamos aqui falando, é o povo de Israel. Talvez a gente fala assim, eles eram os escravos, mas a gente não tem uma dimensão, porque na verdade eles eram escravos, e o escravo, ele não tem primeiro uma liberdade física. Eles não têm a liberdade de ir e não têm a liberdade de vir. A palavra de Deus vai dizer que este povo estava posto a ferro. Eles não tinham como se locomover, irmão, né? Eles não tinham direito ao seu próprio corpo. Não tinham, meu irmão, não tinham. Eles eram enclausurados. Você já imaginou isso, irmão? Eu acho que, né, nós estamos vendo aí, né, agora, muita alegria, né? A Débora sendo solta, ela vai ser solta. Eu fico imaginando a alegria daquela mãe, quando ela chegar em casa, que ela ter, né, aqueles 2 anos presa, ela vai chegar em casa, vai ver os seus filhos. Eu posso só imaginar, irmão, né? Eu só posso imaginar, e talvez você também só possa imaginar, mas a dor de não poder se locomover, de ficar enclausurado, confinado, preso, amarrado, meu irmão, deve ser, com certeza, uma dor tremenda. E aquele povo estava desse jeito, não tinha liberdade física. A escravidão, ela cerceia a liberdade física da pessoa. Mas tem uma outra coisa que a escravidão faz que é terrível. A escravidão, ela também, ela ataca o seio da família, né? Ela ataca o seio da família. As famílias, o pai e a mãe, imagina, irmão, um pai e uma mãe, né? Não ter poder, não ter como cuidar dos filhos, não ter a certeza de que seus filhos estão protegidos, estão amparados. E aqueles pais ali de Israel, dos israelitas, dos hebreus, né? Ali, com certeza, meu irmão, deveriam ficar angustiados, porque há uns anos atrás, Faraó já tinha mandado matar os meninos, já tinha pedido para as parteiras matarem os meninos, não tinha uma segurança. As meninas, as moças, com certeza, meu irmão, né? A gente não, né, deveriam ser tomadas dos seus lares, separadas dos seus pais, das suas casas, né? Quantas famílias ali, meu irmão, com certeza estavam desestruturadas por causa da escravidão. E a escravidão faz isso, meu irmão. A escravidão faz isso. Fazia isso com aquele povo, não tinha segurança para criar a sua família. Mas uma outra coisa terrível que a escravidão faz é que ela ataca, ela atinge diretamente o interior do homem, a sua alma, o seu psique, a sua mente, o seu espírito. Com certeza, esse povo de Israel era um povo que não tinha uma autoestima, eles eram um povo cativo,
Era um povo que vivia numa angústia de alma, com certeza, que corroía os seus ossos. Você vê pelas palavras que eles falam, que eles dizem. Viviam uma incerteza, que com certeza era aquela incerteza quanto ao futuro. O que será do futuro? O que será de nós? Era algo tão terrível, meu, tão terrível, que eu creio que se a psicologia, né, fosse lá, naquele tempo, e começasse a conversar, começasse a diagnosticar algum daqueles hebreus, com certeza iriam diagnosticá-lo com aquela síndrome tão famosa que a gente conhece aí, que é a síndrome de Estocolmo, né? A síndrome de Estocolmo, que é aquele mecanismo psicológico, né, que se manifesta quando uma vítima desenvolve sentimentos positivos para com o agressor. E nós vamos ver aqui no texto que isso acontecia com o povo de Israel. Eles já tinham esse sentimento positivo. A vítima, né, ela sente simpatia, ela sente empatia pelo agressor. Isso é a síndrome, isso eles sentiam, né? A vítima muitas vezes podia sentir agradecida pelos pequenos favores, pelas aquelas coisas pequenas que eles ganhavam, né, dos seus opressores. A vítima também, muitas vezes, esses escravos aqui, pode ter dificuldade de abandonar. Eles tinham essa dificuldade, né? Eles foram embora para a terra, estavam livres, mas eles queriam voltar. Isso tudo está dentro da psicologia, irmão. Tinham medo do seu agressor. Eu fico imaginando a dor, a situação desse povo aqui. Que situação terrível. Que situação terrível é a escravidão. Aí, talvez você hoje fale assim, pastor, graças a Deus que eu não nasci escravo. Não nasci na época da escravidão. Mas nós temos que compreender uma coisa, irmão. A palavra de Deus, ela é simbólica. Quando a palavra de Deus, ela cita aqui o Egito, nós sabemos que ela está representando o mundo em que nós vivemos. Faraó, aqui representa Satanás. E o povo de Israel representa a igreja. Nós sabemos disso. Há uma simbologia aqui. Talvez nós não vivemos nessa época de escravidão, nós não temos grilhões nas pernas. Não grilhões visíveis, mas muitas vezes grilhões invisíveis que são muito mais difíceis de serem quebrados. E tudo aquilo que aquele povo vivia, que aquele povo passou, não é diferente do que nós temos vivido hoje. Olha, meu irmão, isso aqui é uma palavra para você e para mim, é uma palavra para a igreja, é uma palavra para você que entrou aqui. Antes, né, o Egito, hoje, né, o Egito que é o mundo, da mesma forma que oprimia a nação de Israel, continua a nos oprimir. O mundo nos oprime, é uma opressão muitas vezes silenciosa, é uma opressão muitas vezes que vai chegando aos poucos e a gente não vai percebendo que essa opressão está sobre nós. A gente não vai percebendo, eu me lembro que eu era muito novo, né? Eu com 6 anos, irmão, eu já sabia ler, já sabia escrever, né? Bem novo, graças a Deus, porque eu era meio nerd na escola, né? Chamado de nerd hoje, né? Naquela época era CDF, era meio nerd. E eu gostava muito de ler, só que naquela época não tinha, né, irmão, celular, não tinha nada disso. Como é que a gente fazia para ler? Dinheiro para comprar livro? Não tinha, irmão, né? A gente ia e pegava livros na biblioteca. Quem lembra disso aí, irmão? Pegava o livro, tinha uma fichinha na biblioteca, você botava a fichinha, levava o livro, você tinha um tempo para ler, e depois você devolvia aquele livro, assinava a fichinha. Se você não entregasse aquele livro, aí você tinha que pagar por ele, né? Você tinha que pagar por ele. Mas eu me lembro que eu lia muito, eu gostava de ler, né? E eu sempre fui uma pessoa assim que gostava de coisas coisa futura, de ver o futuro. E tinha uma série que eu gostava muito de livros ali, que era a série do Perry Rodin. Né? Ninguém conhece, né, irmão? Era de ficção científica. Era ficção científica. E eu ficava ali lendo aquelas revistinhas, e eu achava uma coisa interessante, eu achava legal que o camarada era um herói, né, um herói interestelar, e ali mostrava algumas coisas que eu achava tão fantástico. Ele mostrava ali carro voador naquela, eu falei, gente, carro voar, que negócio é esse? Um dia, né, pode ser que um carro voa, mas nunca imaginamos, né? A gente falava essas coisas e ninguém acreditava, os robôs, Android, eu falei, que é isso? Robô, irmão, nunca existia, hoje em dia nós vemos isso, aquela tecnologia, aqueles rádios, aquelas armas,
Falei, gente, não existe isso. Mas nós vemos que o tempo foi se passando e a tecnologia foi avançando até esse ponto. A tecnologia é uma bênção, irmão, mas ela pode ser uma ferramenta tremenda na mão de Satanás e do mundo para nos aprisionar. E nós temos visto isso aí, irmão. Quantas pessoas estão aprisionadas na tela disso daqui, meu irmão, estão presas a isso daqui, meu irmão. Isso aqui está oferecendo coisas para nós, irmão, para nos deixar presos a este mundo, meu irmão. A facilidade agora é Instagram, agora é TikTok, agora a pessoa passa o dia inteiro vendo essa porcaria e muitas vezes não tem tempo, não abre a Bíblia, não vai diante do altar do Senhor, porque estão presas a isso aqui. É uma realidade, irmão, é uma realidade. O mundo está nos oprimindo, ele continua a nos apertar. Fora isso daqui, nós vemos como é oferecido a nós aquelas coisas que eram tabus alguns anos atrás: sexo, casamento sem compromisso, namoro sem santidade, tudo isso está sendo oferecido. Perversidades, coisas que estão sendo jogadas para nós como se fossem normais, e muitas vezes nós estamos dentro da igreja e estamos aceitando essas coisas, estamos incorporando essas coisas, mesmo inconsciente, nós vamos absorvendo, nós vamos aceitando. Isso é o mundo nos oprimindo. Ah, pastor, eu não vivo na escravidão, eu não tenho uma corrente agarrada nas minhas pernas, mas o mundo continua nos prendendo. Continua prendendo. Esse Egito, este mundo, além de nos prender, ele continua da mesma forma que lá no Egito oferecia os seus deuses para o povo de Israel, para os hebreus, continua oferecendo esses deuses para nós, irmão. Deuses de filosofias humanas. Quantas pessoas, irmão, creem mais no escritor? Ah, agora eu vou ler esse livro aqui, porque esse livro é um livro de autoajuda. É este livro que vai me ajudar a salvar o meu casamento. É este livro que vai me fazer ter uma boa saúde. É a filosofia de fulano, de cicrano, que vai me fazer eu andar direito. É exatamente isso, irmão. É o Egito nos oferecendo isso. Essas filosofias humanas, oferecendo deuses que muitas vezes aceitam aquilo que nós somos, criando deuses e adaptando ao meu modo de vida. Sou eu, é Deus que se adapta a mim. Ah, meu irmão, você pode ser o que quiser, você pode fazer o que você quiser. Tem um Deus que estende a mão e fala, continua fazendo que está legal, está ótimo. Você pode fazer o que quiser, pode fornicar, pode adulterar, pode pecar, está legal. É o mundo, ele está nos oferecendo essas coisas. No lugar de um Deus verdadeiro, ele está nos oferecendo um Deus de falsa liberdade. Porque no mundo é isso daí, meu irmão, é uma falsa liberdade. Ele diz assim, o importante é ser feliz. Vai ser feliz, compadre. Vai ser feliz, não importa o que você faça, vai ser feliz. É o mundo nos oferecendo. Hoje, eu vou falar uma coisa para vocês, irmão. Ser cristão, você falar que é cristão, muitas vezes você é motivo de chacota, de riso, de pilhéria. Você se separar, é motivo, para esse camarada é do outro mundo, é um ET. É o mundo nos oprimindo. É o mundo nos oprimindo. É o mundo. Eu vejo muitos jovens. E na minha época, logo que eu me converti, eu quero até falar isso aqui, irmão. Logo que eu me converti, eu tinha uma vergonha tremenda de carregar a Bíblia na rua. Tinha. Uma vergonha, meu irmão. Aqui, eu sou o único da família. Falei assim, irmão, uns amigos meus me veem isso aqui, me veem carregando isso aqui, eu vou chamar de quê? Mas eu compreendi, meu, eu estou passando um tempo na igreja, eu estou compreendendo, eu estou estudando, eu estou vendo, eu estou absorvendo aquilo que Deus é na minha vida. Vai passando o tempo, pelo amor de Deus, essa vergonha, ela tem que passar, porque se você ama o seu Deus, você não pode ter vergonha de se apresentar
como servo de Deus. E eu vejo muitos crentes, muitos irmãos, eu vejo isso, não carregam mais a Bíblia, não andam com ela. Não que isso seja, pastor, é o auge, é você carregar a Bíblia, mas tem vergonha, desculpa falar, tem vergonha de andar com a Bíblia na mão, varão, tem vergonha. Tenho visto isso. Isso é triste, irmão, é o mundo oprimindo. É difícil. Hoje, esse mundo, esse Egito, que quis fazer a nação de Israel desistir de sair do Egito e entrar na terra prometida, este mesmo mundo continua tentando fazer a gente desistir de servir ao Senhor, desistir de andar na presença dEle. Talvez você fale aqui, mas pastor, o povo de Israel não desistiu de sair da terra do Egito. É verdade, ele não desistiu de sair da terra do Egito, mas ele fez uma coisa que talvez seja até pior do que isso. Se você pode colocar para mim aqui Números, capítulo de número 11. Eu quero ler aqui para vocês do versículo 4 ao versículo 6. Se puder colocar. O povo não desistiu de sair do Egito, mas ele fez uma coisa pior. Olha aqui o que ele diz assim, ele diz assim: e o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito, olha isso aqui, irmão, comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora, a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Se você for ler aí para baixo, vocês vão ver que coisa maravilhosa que era o maná. Coisa tremenda era o maná. Mas vocês estão vendo aqui, irmão, o povo não desistiu de sair do Egito, mas lá no deserto, desistiram das promessas de Deus. E às vezes, talvez, está acontecendo isso com você. Você não desistiu de sair do Egito, você está na presença de Deus, mas talvez as promessas do Senhor já não sejam tão claras na sua vida, você não consegue mais vislumbrar as promessas de Deus para a sua vida. E é exatamente isso que o Egito quer fazer conosco, dentro da casa de Deus. Muitas vezes ele vai dizer que você não tem jeito, que essa situação sua não tem solução, que o seu problema, nem Deus resolve, como o pastor falou aqui do Titanic, nem Deus pode resolver, e muitas vezes estamos acreditando nisso, irmão. Talvez estamos acreditando nisso. Eu não sei como você está, meu irmão, mas tem muitas pessoas vivendo debaixo de psicotrópicos, de remédio para emagrecer, de remédio para dormir, de remédio para ansiedade, de remédio para depressão, e deixam de crer nas promessas de Deus, de cura, de libertação, de salvação. Aleluias. É o mundo que faz com que a gente desista das promessas de Deus. E muitas vezes o mundo fala assim: vocês estão aí dentro da igreja, louvando, glorificando, e dizendo que esse Cristo vai voltar para vocês. Tem gente falando isso, esse Cristo não vai voltar, mas eu fico com a palavra de Deus, irmão. Ela diz que Cristo vai voltar, é uma promessa. Mas falam: para de servir a Deus, para de servir a Deus. Cristo não está com você, não tem ninguém do teu lado, é o mundo nos oprimindo. O mundo vai te fazer de tudo para você não encontrar a liberdade, irmão, ou simplesmente parar de crer. Mas eu creio, meu irmão, a minha oração é essa: eu
creio que Deus te trouxe aqui, meu irmão. Aleluia. Se você já é servo do Senhor, se você já está na casa do Senhor, para Ele renovar as promessas dEle na sua vida. Aleluia. E se você não é participante dessas promessas, talvez você está aqui e fala: pastor, você não sabe como o mundo está me oprimindo. Esta noite eu creio que Deus te trouxe aqui, meu irmão, para fortalecer a sua vida, para te fazer você voltar para o caminho, para a presença do Senhor. Aleluia. Você está com a sua Bíblia aberta? Eu quero nesta noite, muito rapidamente, te falar aqui algumas coisas que o Senhor prometeu para este povo. Na liberdade que Deus ia dar para aquele povo, Deus prometeu bênçãos para aquele povo, e que eu tomo posse e que eu quero decretar na sua vida. Pastor, quais são as promessas de Deus? Está com a sua Bíblia aberta? Aberta em Êxodo, capítulo de número 6. Olha o versículo de número 6. Vai dizer assim: portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. A primeira promessa que eu vejo aqui, meu irmão, é que toda a carga que Satanás, que o mundo tem colocado sobre os seus ombros, Deus vai tirar de cima de você hoje. Deus vai tirar de cima de você hoje. Aleluia. Eu não sei como você entrou aqui, mas a palavra de Deus em Mateus capítulo 11, 29 e 30 diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus vai trocar o fardo de Satanás do mundo pelo jugo de Jesus, e o jugo de Jesus é suave. Aleluia! É liberdade, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Eu já te dar um exemplo aqui. Talvez, pastor, como é que é essa liberdade? Como é que é esse jugo? Há alguns anos atrás, quando eu morava ali, os irmãos sabem onde que eu moro, ali onde que eu aprisco, aqueles galpões que tem atrás de casa ali não existia. Então era tudo aberto aquilo ali, né? Eu coloquei cerca elétrica, a cerca elétrica já acabou, né? E eu adquiri 2 cachorras, adotei 2 cachorras. Eram minhas cachorras que tomavam conta ali no meu terreno. Uma chamava Lola e a outra chamava Puca. Era uma Rottweiler e uma pastora alemã, né? As bitelonas grandes, né? E elas ficavam presas ali naquele quintal, né? Durante a semana toda. Semana toda não tinha, né? Eu trabalho, não tenho como, né? Elas me conheciam, mas eu trabalho. Mas eu me lembro que todo sábado de manhã eu saía com elas, eu chegava lá, e quando eu pegava a coleira, a corrente, né, pastor, pegava a corrente, a bichinha já ficava pulava em de mim, alegre, porque elas sabiam que elas iam passear. Aí eu colocava a corrente nela, né, e eu não ia eu que puxando ela, elas que me puxavam, né? Elas iam me puxando. E eu me lembro que eu atravessava aquela ponte ali que vai para o Niterói. Ali tem um descampado, né? Tem até hoje ali aquele descampado. E eu chegava ali, tirava a corrente daquelas cachorras, e elas pulavam para cá, pulavam para lá, corriam para cá, corriam para lá. Eu ficava cansado só de vê-la correr. Eu falei: meu Deus, como é gostoso a liberdade. Oh, meu Deus, aleluia, como é bom a liberdade. Oh, meu irmão, glorifica o nome do Senhor, porque você é livre, irmão. Você pode ir, você pode vir, meu irmão, você pode levantar a tua mão, adorar o nome do Senhor, aleluia. Liberdade, que liberdade tremenda, que coisa maravilhosa, meu irmão, que coisa maravilhosa. Aí, para a gente ganhando tempo aqui, o texto vai dizer assim, no mesmo versículo de número 6, está com a sua Bíblia aí, né? Diz assim: vos tirarei de debaixo da carga dos egípcios, e vos livrarei da sua servidão. Vos livrarei da sua servidão. Pastor, o que é servidão? 2 Pedro capítulo 2, versículo 19, vai falar o que é servidão. Diz assim, prometem liberdade às pessoas, mas eles mesmos são escravos da corrupção, porque a pessoa é escrava daquilo que a domina. Então ser servo é ser escravo daquilo que a domina. E eu quero profetizar nessa noite: Deus vai te livrar da servidão do pecado. Ele nunca mais vai te dominar. Você pode levantar a tua mão e glorificar o nome do Senhor. Ele nunca mais vai te dominar, meu irmão. O pecado não terá mais domínio sobre a sua vida. Eu quero profetizar isso na sua vida, em nome de Jesus. Pastor, mas eu não vou pecar mais. Não é nada disso, mas ele não terá domínio sobre a sua vida. Aleluias, aleluias, aleluias,
Aí eu quero te perguntar uma coisa, meu irmão, né? A palavra de Deus diz que muitos israelitas preferiram estar nas mãos de Faraó, serem escravos. E eu te pergunto, de quem você quer ser servo? De quem que você quer ser servo? De quem nós queremos ser servo? Satanás? Do mundo? Que vai me fazer ser um escravo sem direito, sem liberdade? Ou do Senhor, que vai te levar a um outro patamar de liberdade? Porque é verdade, meu irmão. Ser servo do Senhor nos leva a um patamar diferente de liberdade. Aleluia. É liberdade para dizer não para o pecado. É liberdade de ter a força de conseguir dizer não para o pecado. Para o pecado. Eu conto aqui, já contei muitas vezes, que quando eu me converti, Deus me livrou do vício do álcool e das drogas. Me libertou. Mas o vício do cigarro foi um pouquinho mais complicado. Eu confesso para os irmãos, algum tempo eu ainda ficava fumando e tentava parar e não conseguia, uma dificuldade tremenda. Catava guimba, porque é um vício desgraçado. Desculpa eu falar, irmão, é um vício terrível. Só quem já fumou sabe o que eu estou falando. Um vício terrível. Mas um dia eu li a palavra de Deus, Romanos 8:32, falou que se o Filho vos libertar, o quê? Verdadeiramente sereis? Falei, não é possível, eu sou livre. E eu peguei aquele maço de cigarro, falei, não é possível que isso aqui vai me dominar. Não vai me dominar. Ele não vai me dominar, porque eu não sou escravo disso aqui, eu sou servo do Deus Altíssimo. Amassei aquilo, joguei fora. Nunca mais na minha vida coloquei um cigarro na minha boca, e eu glorifico o nome do Senhor. Sabe por quê, meu irmão? A liberdade de ser servo do Senhor é você dizer não. Não para o pecado, não para aquilo que te oprime, não para aquilo que quer te tirar da presença de Deus. Ser servo. Aí, o texto aqui, para a gente continuar, né, vai dizer assim no versículo 6 ainda: e vos resgatarei com braço estendido. Vos resgatarei. Resgatar significa salvar alguém de uma determinada situação desfavorável que esteja causando dor ou privação de alguma coisa. É isso que significa resgatar. Agora, uma coisa interessante que você vê na palavra, né, de Deus, e era costume, aqueles faraós, aqueles reis, eles ficavam sentados no trono, e era comum você ver o faraó muitas vezes levantando a sua mão, estendendo ela para causar um benefício para alguém, ou para mandar tirar a vida de alguém, né? Ele tinha o poder na sua mão. E quando Deus fala assim, eu vos resgatarei com o braço estendido, está dando um chega para lá em Faraó, está dando um chega para lá no mundo, está dizendo, olha, você não tem domínio mais, eu vou resgatar o meu povo com o braço estendido, porque o meu braço é mais poderoso. Aleluia! O Senhor vai te resgatar, meu irmão. Ah, pastor, você não conhece a minha dor, você não conhece aquilo que eu perdi. O Senhor vai te resgatar de toda a dor, de toda a perda, meu irmão, de tudo aquilo que você deixou para trás. Ah, meu irmão, há restituição para você. Não importa o que você esteja enfrentando na sua vida. A palavra de Deus aqui diz que Ele resgatou aquele povo com o braço estendido, e Ele vai nos resgatar com o braço estendido. Oh, meu irmão, o braço do Deus que a gente serve é todo poderoso, não importa onde você tenha se metido. É por isso que a palavra de Deus diz lá em Salmo 40, versículo 2, que Ele me tirou do fundo de um poço de desespero e medo, de um atoleiro de lama. Ele me fez andar sobre uma rocha e firmou os meus passos. Aleluia! E firmou os meus passos, meu irmão. Ah, meu irmão, eu não sei como você entrou aqui. Talvez, pastor, você não está vendo, você não sabe, mas eu estou perdendo os meus filhos, eu estou perdendo a minha família, eu estou perdendo o meu emprego, eu estou perdendo isso, eu estou perdendo aquilo, eu não sei, meu irmão, mas Deus te trouxe aqui para te dizer que nesta noite Ele vai resgatar na sua vida tudo aquilo que você tem perdido, tudo aquilo que o diabo está falando que vai tirar de você. Ele vai tirar. Não, o meu braço está estendido, eu vou te dar vitória. Aleluia! Ah, pastor, eu não sonho mais.
Antes eu sonhava, não tem, hoje eu nem durmo, não tem gente que fala, antes eu sonhava, hoje eu nem durmo, eu não tenho mais sonhos. Os meus sonhos foram por terra. Eu tinha um sonho de prosperidade, um sonho de uma família, um sonho de bênção, um sonho de fazer a faculdade, o sonho se foi. Mas eu quero te dizer nesta noite, meu irmão, Deus quer resgatar os seus sonhos. Deus quer resgatar aquilo que você deixou para trás, aquilo que você disse que é impossível de acontecer. Deus quer resgatar na sua vida. Pastor, você não sabe, mas a minha moral, o meu nome, já está mais sujo que puleiro de galinha. Já viu aquele negócio? Não tem mais jeito, está no SPC, no PTC, no S não sei o quê. Mas eu quero te dizer, meu irmão, se você colocar sua vida nas mãos do Senhor, Ele vai resgatar o teu nome, aleluia, Ele vai trazer de volta, oh meu irmão, a tua moral, aleluia. Eu não sei nem por que eu estou falando isso, mas é porque Deus quer falar com alguém, eu creio nisso. Aí o texto vai continuar lá no versículo de número 7, ele diz assim, e eu vos tomarei por meu o quê, irmão? Está com a Bíblia aberta aí? Não está não, irmão? Eu tomarei por meu povo. O meu povo, meu irmão. É povo dele. Os israelitas, eles já não sabiam mais a qual povo pertenciam. São 400 e poucos anos, meu irmão. Gerações cresceram escravas. Cresceram escravas. Já não sabiam. E muitas vezes, é isso que acontece conosco, irmão. Muitas vezes nós somos taxados, muitas pessoas são taxadas de inimigas do povo de Deus. Talvez você entrou aqui, como eu, há muito tempo atrás, era inimigo, não podia ver um crente. Não podia ver um crente. Era inimigo de Deus, inimigo da igreja. Era inimigo dos crentes. Eu era inimigo de mim mesmo, irmão, que eu estava querendo me matar, porque eu usava droga querendo me matar. A única coisa que eu conhecia era a inimizade. Eu não tinha um povo. Eu não tinha um povo, eu não tinha uma identidade. Talvez você entrou aqui, você não tem uma identidade. Não tem um povo. Não tem um grupo de irmãos que professam a mesma fé que você. Mas o Senhor nessa noite vai fazer você fazer parte de um povo novo, irmão. Malaquias capítulo 3, versículo 17. Tem uma promessa tão maravilhosa que diz assim, eles serão meus, diz o Senhor do universo, no dia que eu preparei, não deixarei que sofram, como o pai que não castiga o filho obediente. Deus vai te fazer ser um povo diferente, porque quem pertence a esse povo é diferente, seu agir vai ser diferente, o pensar é diferente, nós somos vistos de forma diferente, mas esse diferente, que é para as pessoas que estão lá fora, para os que estão aqui dentro e diante do Senhor, é algo maravilhoso. Sabe por quê, meu irmão? Porque este povo, a palavra de Deus vai dizer em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que é um povo especial, que é um povo que pertence ao próprio Deus, é um povo que tem diretrizes diferentes, é um povo que tem uma visão de mundo diferente. Ele diz que nós seremos sacerdotes reais, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. É este povo que Deus está falando aqui. Eu serei, vocês serão o meu povo. É este povo que eu e você pertencemos. Você pode levantar a tua mão comigo e glorificar a Deus aí, irmão. A este povo maravilhoso ao qual nós pertencemos.
As pessoas vão te olhar e vão falar assim: ali vai uma pessoa diferente. Essa pessoa é diferente porque ela pertence a um povo especial. Que povo é esse? Que povo especial é esse? É um povo rico? É um povo que tem muito dinheiro, tem posses? É um povo, não, meu irmão. É o povo mais feliz da terra. Aleluia. É o povo, é a igreja. Aleluia. Cadê a igreja do Senhor aí, meu irmão? Aleluia. Aleluia. É um povo, meu irmão, que se alegra, não precisa de álcool, não precisa de drogas, não precisa, meu irmão, de nada disso que o mundo oferece para se alegrar. Basta entrar na presença dele, meu irmão, levantar a mão, glorificar ele, sabe que ele está aqui, aleluia. Esse povo que ele falou, vocês vão ser o meu povo, o meu povo. Aí as promessas continuam, e diz assim: aí sabereis que eu sou o Senhor. Nunca mais vão duvidar de quem é Deus na nossa vida e na sua vida. Você não vai duvidar. E do que Ele fez e fará por você, Ele vai fazer. Aleluia. A palavra de Deus diz aqui logo no começo que Abraão, Isaac e Jacó tiveram uma revelação, mas nunca perfeitamente foram conhecidos como o Senhor. Mas Deus aqui está prometendo se revelar àquele povo como Senhor. Ah, meu irmão, e eu glorifico a Deus porque eu conheço um Senhor. Você conhece o Senhor, meu irmão? Aleluia, Ele é Senhor. Ele é Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia, é o Deus maravilhoso. E Ele se faz presente aqui neste lugar. Esse Senhor, meu irmão, Ele se faz presente aqui neste lugar. E eu acho interessante, vocês já viram filme de guerra? Já viram filme de guerra? Já viram? Quando os soldados estão ali dentro do alojamento, tudo conversando, tudo, né? Eles estão conversando, jogando baralho, estão brincando. Aí entra o general dentro do alojamento, né, gente? Entra o general, o que eles fazem? Pulou da cama, bate a continência, porque entrou o general. Aleluia. Ô, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa: eu estou batendo a continência aqui, não é para um general humano, eu estou batendo continência para o general, que é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, que tem todo o poder no céu, tem todo o poder na terra, o Senhor que me livrou do meu cativeiro, o Senhor que me fez andar por lugares altos. Eu bato continência ao Senhor que caiu por terra todas as amarras, todas as montanhas, e me fez povo dele, me fez servo dele. Você pode levantar a mão nessa noite, você pode nessa noite comigo, meu irmão, em simbologia. Bata a continência aí, meu irmão, faz assim, ó, faz assim, bate a continência. Você está batendo continência para o Senhor poderoso. Aleluias. Deus se revela como Deus todo poderoso. Aleluia. Aí o versículo de número 8, para a gente já chegando aqui no fim, diz assim: e eu vos levarei à terra. Que terra é essa? Que terra é essa? Eles estavam numa terra, mas falou assim: eu vou levar vocês para uma terra diferente. Que terra é essa? Era a terra que Deus tinha prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó. Ah, meu irmão, Deus vai te levar a uma terra diferente. Talvez não seja uma terra física, mas é uma terra de paz. Aleluia. É uma terra de harmonia, é uma terra de alegria, é uma terra de prosperidade, é uma terra de amor. É isso que ele está falando. Hebreus capítulo 11, versículo 16, diz assim: mas agora, desejo uma pátria melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, pois já lhe preparou uma cidade. Aleluia. Deus preparou uma cidade para você, meu irmão. Aleluia. E a cidade dele se chama céu. Aleluia. A terra prometida não é a terra dos Estados Unidos. Pastor, Deus está me prometendo, para eu ir numa terra prometida é os Estados Unidos, é a Europa, é ali, é a Argentina não é ali Uruguai, Paraguai, não sei, meu irmão, aonde que Deus está me prometendo. Não, meu irmão, não é essa terra que Deus está prometendo, não é isso que Ele está falando aqui, não. A terra prometida para você é uma terra diferente, meu irmão. Aleluia. Essa terra é diferente, meu irmão. Ali, nessa terra, não tem dor. A palavra de Deus diz que é um novo céu, é uma nova terra. E nessa terra aqui prometida, que é o céu, irmão, não tem dor, não tem
pranto, não tem tristeza, não tem doença, aonde Ele vai te levar, se você for livre desse cativeiro que te prende, irmão, essa noite, aleluia, não é que você vai falecer essa noite não, meu irmão, nada disso, não estou dizendo isso aí não, mas desde hoje, meu irmão, a promessa vai se cumprir na sua vida, essa porta celestial, aleluia, essa cidade é reservada para você, aleluia, aleluia. Escravo ou livre? Servo ou filho? Para terminar aqui, pastor, tudo isso que você falou, termina numa coisa, lá no versículo de número 8, ele vai falar assim, ó, e vos levarei à terra, acerca da qual levantei a minha mão, que a daria a Abraão e a Isaque e a Jacó, e vou-la darei por herança, eu, o Senhor. Escravo não tem direito à herança. Quem tem direito à herança é filho. E não importa se é filho legítimo ou é filho adotivo. Você só vai ter direito à herança se você for filho. É isso que ele está dizendo aqui. É por isso que a palavra de Deus vai dizer lá em 1 João, capítulo 1, versículo... João, capítulo 1, versículo 12, que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus reservou para os seus filhos uma herança inestimável, da vida eterna. Essa herança, está lá em 1 Pedro, está guardada no céu para nós, pura e imaculada, sem perigo de sofrer alteração ou estragar-se. Agora, eu não quero ser, pastor, não, porque a gente vê muitas vezes, irmão, e eu já ouvi isso, muitas vezes da pessoa que está lá fora, que diz assim, mas eu já tenho direito, eu já sou livre. Eu já sou livre. Não tem problema eu estar no mundo, não tem problema eu estar aqui, porque as pessoas às vezes confundem, porque Deus é Pai, e no final vai salvar todo mundo. Aí, eu já começo a jogar por terra isso aí, porque se Deus vai salvar todo mundo, Ele criou o inferno para quê? O inferno está lá para quê? Não é isso que a palavra de Deus diz. Tem algumas pessoas que falam assim, não, eu posso viver a minha vida toda aqui, porque, equivocadamente, né? Eu falo, não tem problema, que é assim, eu vivo aqui, vai chegar um tempo, lá no final, né, quando eu tiver morrido, chegar lá e vai ter duas portas para eu escolher. Já viram isso? Tem duas portas, eu posso escolher uma, como escolher outra. Ninguém vai escolher a porta errada. Se for assim, é muito mole. Você vai escolher sempre a porta do céu. Quem vai querer ir para a porta do inferno? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você não vai escolher depois que você partir dessa vida, porque depois que você partir aqui, acabou o momento de escolha. A escolha é agora. É isso que eu boto diante de você, uma escolha. Você pode escolher uma porta, ou pode escolher outra, mas a escolha é hoje. Eis que tem dois caminhos, um que leva à salvação, e outro que leva à perdição. Um que leva a você continuar, a pessoa continuar a sendo escrava, servo, e a outra que te leva à liberdade, a ser filho. Mas a escolha, para poder alcançar a liberdade, tem que ser feita hoje. Tem que ser feita nesse exato momento, na sua vida.